Boa tarde, quinto ano, mais uma semana maravilhosa começando, mais uma semana muito abençoada, né? Hoje nós temos segunda-feira, né? 15 de junho, nós temos ciências, depois tem música com o tio Christian, depois a gente tem matemática, tá bom? A gente vai entrar num conteúdo novo, bem gostoso de matemática hoje, tá? Então vamos lá, ciências, vamos finalizar um conteúdo que a gente já estava aprendendo, né? Sobre a atmosfera. Então, vamos pegar nossa apostila e vamos da página 66 até a página 75 hoje, tá bom? Então, tá falando um pouquinho sobre a pressão atmosférica. Vamos lá. Desculpa, página 65, não 66, tá? Então, página 65, nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades do ar primeiro. Então, vamos lá, página 65, propriedades do ar. A gente vai saber um pouquinho sobre o ar, tá bom? Então, o ar tem algumas propriedades típicas pelas quais podemos perceber a sua presença. Como que a gente percebe que o ar existe se a gente não enxerga e se a gente não sente? Então, tem algumas formas da gente descobrir onde o ar está, tá bom? Então, o ar, ele ocupa espaço, né? Apesar de a gente não ver, o ar pode ser percebido porque ele ocupa lugar no espaço. Veja os exemplos abaixo. Quando a gente pega uma seringuinha, aquela seringuinha de remédio, pode ser, puxa ela toda e tampa a ponta com o dedo. Quando você vai apertar, a seringa não vai. Por quê? Porque ela detém o ar e o ar está segurando a seringa para não ir. Então, o ar, ele ocupa um espaço. Quando a gente enche o pulmão, a gente está enchendo ele de ar quando a gente inspira, ó. Fica cheio, não cabe mais, depois a gente solta. Então, a gente está enchendo de ar. Então, o ar ocupa espaço. A mesma coisa quando a gente enche um balão. A gente está ocupando o balão com o espaço do ar, tá bom? O ar não tem forma definida. Então, se ele estiver dentro de um balão, ele vai ter a forma do balão. Se ele estiver dentro de uma sala quadrada, ele vai ter a forma quadrada, cúbica. Então, o ar, ele faz a forma do lugar onde ele está, tá? Então, ele não tem uma forma definida, ele pode ser de qualquer forma. O ar ocupa todo o espaço do ambiente em que se insere e toma sua forma, seja um grande salão ou um recipiente fechado, como um pneu, um balão de festa. Então, olha lá, o pneu também, né? Ele é cheio de ar, a gente está ocupando o espaço do pneu com ar, e ele também fica com o formato do pneu. O ar tem peso, tá? A gente pode não sentir o peso do ar, né? A gente não sente. Mas o ar tem peso. Olha lá a experiência que o menino fez. Ele amarrou um cordão numa vareta e numa ponta da vareta uma bexiga cheia e na outra ponta uma bexiga vazia. A bexiga vazia, ela tem o mesmo peso, mas a bexiga cheia, ela está mais pesada porque o ar também tem peso, então ela está mais para baixo, né? Então a gente consegue perceber isso aí. Agora sim a gente vai para 66, pressão atmosférica. Pressão atmosférica é a força que o ar exerce em qualquer corpo que está na atmosfera. É como se o ar à nossa volta estivesse todo o tempo tentando nos prensar. A pressão do ar não age somente no corpo humano, mas em todos os elementos da superfície da Terra. Então, por que não somos esmagados pela pressão do ar à nossa volta? O ar que está dentro dos nossos corpos, bem como os fluidos internos, que são o sangue e água e urina, todos os fluidos líquidos, tem a pressão igual ou levemente maior que a pressão atmosférica. E isso possibilita mantermos a mesma forma do corpo. Então, o que acontece? O ar de fora pressiona e o de dentro também pressiona. Então, a gente consegue não perceber isso que está acontecendo o tempo todo. Em locais de altitude baixa, próximos do nível do mar, as moléculas de ar das porções mais altas exercem peso sobre as que estão nas porções mais baixas. Elas ficam mais comprimidas e com menor distância entre elas. Por isso, a pressão atmosférica é maior
Quanto mais nós descemos, por exemplo, para a praia, a pressão vai aumentando, a pressão atmosférica. Por isso que o nosso ouvido tampa lá na Serra do Mar, tá bom? Já em locais de grandes altitudes, como em morros, montanhas, quando o rapaz vai escalar a montanha, a pressão é menor, né? Porque as moléculas estão mais distantes, elas não estão mais próximas. Então, a gente consegue perceber a pressão, né, menor. Então, o que acontece? Nesse caso, dizemos que o ar está rarefeito, ou seja, parece que o ar é insuficiente para respirar. Então, os alpinistas que escalam grandes montes, eles têm que fazer um treinamento muito específico antes disso, muitos anos de experiência, para poder subir de uma forma que eles não fiquem sem respirar, né? Porque lá em cima o ar é mais rarefeito, que significa que ele é um pouquinho mais difícil de respirar. Olha o que está escrito aqui, menos denso, então a gente não respira com tanta facilidade, né? Então ele precisa de exercícios e atividades que façam com que ele aprenda a respirar esse tipo de ar lá em cima, esse homem que escala, a mulher que escala, tá bom? A gente tem na 67 uma experiência que não faremos, na 68 temos uma atividade, então vamos fazer. 1. Indique a propriedade do ar relacionada a cada situação descrita a seguir. Então, qual que é a propriedade do ar? Né? Se é o peso, se é o lugar do espaço, ou se é a forma, tá bom? São 3 dessas propriedades. A. Ao colocarmos uma bexiga em uma balança, o valor será maior do que a bexiga vazia. B. Ao enchermos um boneco de plástico, o ar fica com o formato do boneco. Então, vocês vão responder para mim qual é a propriedade usada em cada uma dessas situações. 2. Responda V para verdadeiro e F para falso. Pressão atmosférica é a força que age apenas nos corpos que estão no nível do mar. É apenas nesses corpos? A pressão atmosférica atua sobre todos os corpos em qualquer lugar da atmosfera. Os fluidos e o ar dentro do corpo também exercem pressão, por isso não somos esmagados pela pressão do ar. A pressão atmosférica é menor quando as moléculas estão mais próximas umas das outras, né? 3. Observe a imagem ao lado e identifique nos espaços indicados onde é maior pressão e aonde há menor pressão, tá bom? De acordo com o que a professora explicou, né? Descer e subir. Página 69, fenômenos atmosféricos. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre quais são os fenômenos atmosféricos, os fenômenos do ar, tá bom? A área científica que estuda os fenômenos atmosféricos é a meteorologia. A análise desses fenômenos possibilita as previsões do tempo, essenciais para a prevenção de catástrofes ambientais e para o planejamento de atividades econômicas e sociais como a agricultura. Então, a gente saber o que vai acontecer, né, com o ar, com a parte meteorológica, a gente consegue descobrir qual é a melhor época para plantar, né? A gente consegue prever se vai ter algum problema, alguma catástrofe na Terra. Atualmente, informações sobre as condições atmosféricas são obtidas por satélites que estão na órbita do planeta e por estações meteorológicas. Esses equipamentos enviam dados para um centro no qual os computadores processam as informações e geram boletins e mapas com a previsão do tempo. Lembra que a professora falou sobre a previsão do tempo, né? A previsão do tempo é uma coisa muito importante, né? Porque ele auxilia a gente em muitas atividades que o ser humano faz, tá? A formação dos ventos. Olha aí, temos um cachorrinho aí, né? A gente pode perceber o vento aí pelo pelo do cachorro voando e pelos matos, né? Pelo mato voando, também voando, né? Sendo empurrado pelo vento. O ar está sempre se movimentando de um lugar para o outro. Então, chamamos de vento o fenômeno do deslocamento do ar. Então, o que é vento? É o ar quando ele está em movimento, quando a gente pode sentir. Se você pegar a sua mão e assoprar, você consegue sentir o ar na sua mão. Isso é o vento, porque você está movimentando o ar. Quando o ar está em movimento, ele é chamado de vento, tá bom? Essa movimentação é o deslocamento das massas de ar. Isso ocorre porque as massas de ar estão sujeitas a variações de temperatura e de pressão.
O principal responsável pelos ventos é o calor do sol. Lembra que a gente fez um desenho das setinhas azuis e vermelhas, né? Então, a gente tem, o que a gente fez não, o que a gente viu, né? Então, a gente tem aqui o responsável pelos ventos. O que acontece? O ar é aquecido pelo sol. Quando ele é aquecido pelo sol, ele desce. E o ar que estava aqui, que era frio, ele sobe. Então, forma uma corrente de vento, esse movimento do ar causado pelo aquecimento do sol, tá? Quando ele aquece o ar que está mais próximo da superfície, o ar se dilata e a sua pressão diminui. O ar aquecido se torna mais leve que o ar frio e se eleva, sobe. Seu lugar é ocupado, então, pelo ar frio que desce por ser mais denso. Esse é o movimento que origina os ventos, tá bom? Página 70, vamos ver um pouquinho sobre os tipos de ventos. O vento pode ter diferentes intensidades e diferentes nomes. Vamos ver. Temos alguns aqui, ó, olha só. O esquema das brisas marítimas e terrestres. Então, a gente tem de noite, quando não tem sol, que o ar esfria, ele volta, né, da terra para o mar. E de dia, quando a terra esquenta, ele vem da brisa marítima, do mar para a terra, tá bom? Brisa, então a brisa. A brisa é um vento fraco, leve, tranquilo, né? Dois tipos de brisa. A brisa marítima, que sopra do mar para a terra durante o dia, e de noite, que sopra da terra para o mar durante a noite. Então, a gente tem essa brisa marítima, né? Que é um ar bem leve, um ar tranquilo. A ventania é um deslocamento de ar mais forte do que a brisa. Pode destelhar casas, espalhar lixo, derrubar árvores e causar pequenos estragos na rede elétrica. Então, aqui em Mogi Guaçu, quando tem chuva forte, ela vem com ventania, né? Vocês já podem ter visto um dia que choveu muito, depois vocês veem que derrubou um outdoor, que derrubou a telha de alguma casa, uma árvore, né? Aqui em Mogi Guaçu existe ventania, tá? Tornado é uma coluna de ar que gira em forma violenta, formando estruturas semelhantes a funis. Então, o tornado gira e fica parecendo um funil, né? Que se ligam ao solo e uma nuvem. Então, o tornado começa lá na nuvem e vem até o chão, o solo, tá? Podem chegar a 1 quilômetro de diâmetro, né? 1 quilômetro de tamanho. E os ventos podem ter velocidade de mais de 200 km por hora. Os tornados são perigosos, podem causar muita destruição. Mas ainda a gente tem o furacão. O furacão se forma por ventos muito fortes, sempre sobre as águas dos oceanos. Então, a diferença do tornado e do furacão é que o tornado se forma na terra. E o furacão, ele se torna lá na água, ele se transforma lá na água, então em cima das águas dos oceanos, tá? Muito maior que o tornado, tem em média 500 quilômetros de diâmetro, então ele é muito maior. Velocidade entre 160 até mais de 300 quilômetros por hora, o que lhe dá grande poder de destruição. Então, quando tem um furacão na Terra, né, ele vem e ele faz um tornado, o professor está falando errado. Quando tem um tornado, ele vem, faz um funil que faz um rastro de destruição na Terra. Quando é um furacão, é um tornado muito maior que faz um rastro de destruição na água. Mas na água tanto faz, né? Não tanto faz. Por quê? Porque quando ele forma lá no mar, ele gera ondas gigantescas e essas ondas podem causar tsunamis na Terra. Pode vir a onda e cobrir uma cidade inteira na Terra. Pode vir a onda, pode fazer uma destruição muito grande, né? Pode gerar tempestades, pode afetar navios, navegações, tá bom? Então, essa é a diferença entre o tornado e o furacão. Então, vamos ver aqui quais são alguns dos instrumentos de medição dos ventos. Como que a gente sabe se o vento tá forte, tá fraco, tá bom? Nós temos aqui o anemômetro, que mede a velocidade, a biruta e o catavento, que mostram a direção. Então, nós temos aqui dois aparelhos na foto.
Um é um anemômetro, né, que mede a velocidade, e o outro é a biruta, do lado direito, que mede a direção do vento, para que lado ele está, né? E o catavento, que vocês já sabem qual é, né? Página 71. Umidade e temperatura do ar. É possível avaliar a temperatura do ar, ou seja, se ele está mais quente ou mais frio. As temperaturas podem ser medidas com um termômetro. É um termômetro especial, não é aquele que a gente usa para medir a febre, mas é um termômetro. Os boletins meteorológicos costumam indicar as temperaturas máximas e mínimas previstas para o dia. Então, vocês já devem ter visto aí na previsão do tempo do celular ou no jornal, que aparece assim, ó, qual que é o máximo que pode chegar de calor e qual que é o mínimo que pode chegar de calor, então de frio no caso, tá? E qual que é a probabilidade de chover naquele dia. A umidade do ar é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. A umidade do ar não é constante, varia de acordo com a época do ano e a hora do dia. Então, a gente tem épocas mais secas e épocas mais úmidas do ano, né? Ela é medida por um higrômetro. Se o valor da umidade for, por exemplo, 66%, significa que essa é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera da região em que aconteceu a medição, na temperatura e no momento que as medidas foram tomadas. Então, esse aparelho, ele mede a quantidade de umidade no ar, tá? Daquele lugar onde ele está. Não é do Brasil todo, não é da cidade toda, é daquele lugar onde ele está naquele horário, tá bom? Sensação térmica e umidade do ar. Tem dia aqui em Mogi Guaçu que tá muito calor, por exemplo, 28 graus. Mas a sensação térmica que nós temos é de 33 graus. Então, a sensação que a gente tem é que está muito mais quente do que está, tá? A temperatura do nosso corpo aumenta, por exemplo, pela prática de exercícios físicos. Então, se a gente está fazendo exercício físico, nossa temperatura aumenta. O que acontece? Nosso corpo começa a transpirar, porque o suor é a água que o nosso corpo libera para resfriar a temperatura que está muito alta, tá bom? Então, essa atividade física desencadeia a produção do suor. O suor que está no estado líquido rouba o calor do corpo ao evaporar. Com isso, a temperatura corporal diminui. Tanto que vocês podem colocar a mão quando vocês estão transpirando, que a transpiração não é quente, ela é fria, né? Para resfriar o nosso corpo mesmo. Em dias quentes e úmidos, mesmo sem praticar exercícios, temos a sensação de sentir mais calor do que em dias quentes e secos. Isso acontece porque o vapor de água do ar retém calor. Além disso, ele impede que o suor do corpo evapore. Então, quando o dia está muito úmido, a gente parece que tem mais calor do que quando o dia está mais seco. Por exemplo, na praia, a gente sempre sente mais calor. Não é porque lá realmente está mais calor, mas porque lá é muito úmido, então a gente não consegue transpirar da forma correta. Vamos para a página 72. A página 72, nós estamos só conhecendo um pouquinho sobre o ar seco, os cuidados que a gente deve ter com o ar seco. Aqui no Mogi Guaçu tem uma época do ano que fica muito seco o ar e acaba prejudicando a nossa saúde. Então, esse texto aqui é para quem quiser ler, para quem quiser se informar sobre o assunto, leia cada um o seu, tá bom? Para eu não vai ler com vocês esse. Só que para vocês conhecerem um pouquinho sobre os problemas que o ar seco pode causar, tá bom? Como ele não é conteúdo, eu não vai ler com vocês. Na página 73 tem a construção de um higrômetro que nós não vamos fazer, tá? Então, vamos para a página 74 e finalizar na 75, que são as nossas atividades, tá? 1. Identifique o ar quente e o ar frio no esquema de formação dos ventos ilustrado a seguir. Então, aquilo que a professora explicou. O sol bate, o ar quente sobe, o ar frio desce, tá bom? Só vou escrever o nome, ar frio e ar quente. 2, complete o texto, então, de acordo com os tipos de vento que a gente aprendeu. O vento suave é chamado de... As são um pouco mais fortes e podem destelhar casas e arrastar galhos. Quando o vento é muito forte, pode causar catástrofes como o... que forma um funil ligando o solo e uma nuvem. Já o se forma sobre as águas dos oceanos. Então tá facinho esse, hein? Você podia colocar até na prova, hein? 3. Relacione cada equipamento à função dele. Então, para que serve o anemômetro, a biruta, o psicrômetro e os satélites meteorológicos? Só que o psicrômetro, desculpa, a gente não viu.
Então, a professora vai ajudar vocês, tá? Então, o psicrômetro é um instrumento que mede a umidade do ar, assim como o higrômetro, tá bom? Então, essa é a letra C. 4. Leia os termômetros abaixo e diga qual foi a temperatura máxima e a mínima do dia. Tá? Facinho, né? 5. Explique por que a diferença menor de temperatura entre os termômetros de bulbo úmido e de bulbo seco significa que a umidade relativa do ar está maior. Então, olha só. Essa número 5 está muito difícil para vocês. E se a professora não tivesse a resposta aqui para associar ao conteúdo, a professora também não conseguiria fazer. Então, a professora vai falar a resposta desse para vocês, explicando de uma forma que vocês consigam escrever do seu jeito aí, tá bom? Então, o que está falando? Por que a diferença menor de temperatura entre os termômetros de bulbo úmido e de bulbo seco significa que a umidade está maior? Para evaporar a água rouba calor do termômetro de bulbo úmido, igual o suor rouba calor do nosso corpo quando a gente está praticando atividades físicas, tá? Quanto menor a diferença de temperatura entre os dois, significa que o bulbo seco está com a medida mais próxima do bulbo úmido, ou seja, que há muita umidade no ar. Então, quanto mais umidade do ar, mais rouba o calor do termômetro. É isso que tem que responder, tá bom? 6. Por que a sensação térmica de calor ela é maior depois da chuva? Por causa daquilo que a professora falou. Por causa mais ou menos da mesma resposta da 5, tá bom? Depois a gente tem um brincando aí, né? Esse brincando, ela é uma atividade assim só de diversão, tá bom? Então, se vocês conseguirem responder essas questões, tá? Bebida na qual o gás carbônico é utilizado. Radiação parcialmente absorvida pela camada de ozônio. Processo em que os seres vivos absorvem o gás oxigênio. Gás absorvido pelas plantas na fotossíntese. E a resposta embaixo vai juntar todos os quadradinhos com as letras que ficaram, tá? Então, esse daqui não é obrigatório fazer, tá? Não é difícil também, diante de tudo que a professora já explicou hoje em outros vídeos. Então, esse aqui fica a seu critério se você quiser ou não fazer, tá bom? E daqui a pouquinho a gente volta com matemática, gente. Um beijão pra vocês. Boa aula de música.